Você sabia que a placa abdominal pode ser um problema em determinadas circunstâncias de um pós-operatório de cirurgia plástica? Acompanhe nosso vídeo até o final e você verá quando e por que nós devemos ou não utilizar a placa abdominal, quando ela nos é salutar e quando ela pode ser prejudicial. Olá, meu nome é Marcelo Zardo, eu sou cirurgião plástico e esse é o canal que nós temos onde eu posso transmitir a vocês informações e dicas relevantes em cirurgia plástica, para que você consiga compreender mais a respeito deste universo que eu tanto gosto e que, de certa forma, pode transmitir a você um modo de realizar uma cirurgia com mais segurança e mais qualidade. E hoje a gente vai falar a respeito de placa abdominal. A placa abdominal, que é este recurso aqui que nós muito utilizamos em cirurgia plástica, pós-abdominoplastias, pós-lipoaspirações. E você vai entender hoje, nos acompanhando, quando e por que ela é relevante, mas quando, em determinadas circunstâncias, ela pode ser prejudicial. Vamos lá. Quando nós fazemos, por exemplo, um tratamento para o abdômen, cujo recurso único cirúrgico é a lipoaspiração, independente do tipo de lipoaspiração que seja realizada, a placa abdominal se presta muito bem como um recurso de apoio e de manutenção do resultado no pós-operatório. Melhor, mais do que manutenção, auxiliar você a ter uma recuperação muito maior no pós-operatório, com muito mais qualidade, mais rápida. Principalmente porque a placa cria uma compressão nesse abdômen que, junto, obviamente, do taping e da utilização da malha, por compressão, diminui a chance do edema. Também diminui o risco de que essa pele pós-lipoaspiração, que fica relativamente solta, crie aderências de forma irregular. Mas para que isso ocorra, uma característica importante de observar com relação à placa é que ela seja semi-rígida. Por quê? Porque se nós utilizarmos uma placa que não tem essa pseudo-rigidez, não sei se é um pseudo-rigidez, mas que não existe um pouco desta rigidez e ela é completamente soft, suave, enfim, não sei como dizer o termo para utilizar isso, mas enfim, quando ela é relativamente macia, agora eu encontrei o termo, quando ela é relativamente macia ou totalmente macia, ela perde um pouco a sua função. Por quê? Porque então não tem sentido, ela só está fazendo um aumento do espaço entre a malha e o próprio abdômen, sendo que a malha por si só já cria essa compressão. Então colocar ali uma placa macia, ela perde função, porque na realidade ela consegue manter as dobras que eventualmente poderiam existir no pós-operatório só com a malha. Não vai ser uma placa macia que vai criar alguma resistência a que o tecido, quando eu digo a própria pele, não se dobre sobre ela mesma de forma a cicatrizar de uma maneira errada. As pessoas utilizam muito o termo fibrose. Deu fibrose no pós-operatório, como se fibrose fosse um problema. Vejam bem, o problema é uma fibrose mal construída, uma fibrose irregular. Por quê? Porque na realidade, depois de uma lipoaspiração, fibrose nós temos sempre. Fibrose nada mais é do que o processo de cicatrização, onde a pele do abdômen cria uma aderência com a parede muscular. Então, fibrose sempre vai existir. O que nós não queremos é uma fibrose irregular ou uma fibrose cuja pele cicatrizou de forma dobrada. Então, no pós-operatório de uma lipoaspiração, a placa ela se torna importante porque ela sendo semi-rígida, ela mantém a pele o mais esticada possível de forma que ela não crie essa cicatrização, essa fibrose de forma irregular. Muito bem. Agora vamos pegar uma outra cirurgia que muito eu vejo utilizar a placa e muitas vezes de forma precoce e errada. Uma abdominoplastia. Que cirurgia é essa que tem esse nome tão difícil de muitas vezes a gente pronunciar?
A abdominoplastia é uma incisão na altura do púbis, que ela pode ser menor, mais curta, e nós chamamos de mini abdominoplastia, ou ela pode ser mais longa e ir até as cristas ilíacas, e dependendo da perda de pele, da perda de peso que o paciente teve, do grau de flacidez e de sobras de pele que apresentam, ela pode inclusive se estender muito além das cristas ilíacas. Essa é a abdominoplastia clássica, com cicatriz só nessa porção inferior do abdômen, entre o abdômen e o púbis. Muito bem. Quando nós temos esta cirurgia, seja a mini ou mesmo a clássica mais extensa, existe todo um descolamento da pele do abdômen. Pele e gordura são descolados da parede muscular, de forma que a gente possa inclusive trabalhar essa musculatura abdominal, muitas vezes diminuindo o que a gente chama de diastase, que é o afastamento dos músculos, ou até mesmo alguém que tem uma parede muscular flácida, fazendo uma aplicatura de forma que essa parede se torne mais firme e rígida. Depois disso, a gente traciona a pele abdominal de forma a retirar o excesso. A gente faz uma tração na pele abdominal e retira o excesso que ultrapassa essa linha inferior do abdômen. Então tudo aquilo que é excesso é retirado e ali então é feita a sutura, né, onde vai ficar a cicatriz pós-abdominoplastia. O que acontece quando a gente faz essa tração e retira essa pele e pós essa sutura? Normalmente nós pedimos para os nossos pacientes adotarem uma posição semicurvada. Na realidade, essa é uma posição que nós cirurgiões pedimos aos pacientes para adotar. Não porque eles não tenham pele suficiente para se esticar. Eles têm. A questão é que quando você adquire essa posição semicurvada, você está aliviando a tensão na cicatriz e proporcionando que esse processo de cicatrização se dê de uma forma mais rápida, com menos tensão, significa menos risco de alargamento da cicatriz ou até mesmo que essa cicatriz se abra em algum ponto. Muito bem. Então assim, você fica nesta posição semicurvada, tal qual essa imagem que eu vou estar mostrando para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo agora aí na tela é uma imagem de uma posição que normalmente nós pedimos para os pacientes adotarem. Vejam bem, eles conseguem se esticar, mas não devem. Eles devem preservar esta posição. Agora, eu vou desenhar nessa imagem, vamos trocar de imagem, e a imagem que você está vendo agora é uma imagem onde nesta linha cor de ocre, um marronzinho claro, simulando a pele, eu desenhei realmente o que aconteceria com a pele quando ela está esticada. Vejam bem, a parede muscular forma um arco e a pele tem uma tendência a ficar esticada, quase como se formasse uma tenda entre a pele e a musculatura. Vocês observam que entre os dois eu deixei inclusive um espacinho que dá para ver o fundo branco atrás? É exatamente para simular o que do ponto de vista mecânico acontece. A pele ela foi de tal forma esticada que muitas vezes a tendência dela é formar uma tenda com relação à parede muscular. Agora vejam bem, nessa terceira imagem eu estou desenhando aí uma seta daquilo que nós gostaríamos que a pele fizesse. Ou seja, que ela criasse uma aderência lá na profundidade, colando na parede muscular, criando cicatrização na parede muscular. É isso que nós precisamos no pós-operatório. Muito bem, então nós temos um paciente curvado com a pele formando uma tenda com relação à parede muscular e que nós na realidade queremos que essa pele crie uma aderência na profundidade. Muito bem, agora imaginem que se por cima disso, e aí vocês estão vendo nessa nova imagem, por cima disso eu coloco essa linha vermelha, simula a placa abdominal semirrígida. Se ela é uma placa abdominal com uma certa rigidez, ela impede que a malha exerça a função de comprimir a pele em direção à parede muscular. Bom, aí vocês me perguntam, e se a gente utilizar uma placa macia? Bom, aí eu volto a dizer para vocês, não tem função. Por quê? Porque a própria malha, por si só, já faz essa função.
Uma malha adequada a um paciente é exatamente essa função que ela faz, de criar um vetor onde ele joga a pele no sentido da parede abdominal, profundamente. Então, se a gente, na realidade, utilizar uma placa macia, ela perde a função como placa. E se a gente utilizar uma semi-rígida, ela está impedindo da cicatrização ocorrer de forma adequada, exatamente nesse momento onde eu mais quero que a pele seja comprimida contra a parede muscular. Por quê? Porque ela cria um escudo de defesa para que a malha exerça a sua função. Então, o que isso significa? Significa que no pós-operatório imediato de uma abdominoplastia, aquela cirurgia onde nós temos o corte no abdômen e a retirada do excesso de pele, nesta cirurgia, sim, a placa não deve ser utilizada. Por quê? Exatamente para que deixe com que a malha exerça a sua função. A malha ela é desenhada de forma a exatamente exercer a função de comprimir a pele contra a parede muscular. Então, nessas circunstâncias, enquanto o paciente ainda adota uma posição curvada ou semicurvada, que a gente pede que ele caminhe nessa posição, que a gente pede que ele durma nessa posição, com a cabeceira relativamente elevada, com as pernas elevadas. Enquanto ele ainda está adotando essa posição, a placa não nos é benéfica. Pelo contrário, ela retarda essa aderência da pele na musculatura. Bom, a partir do momento em que o paciente, por indicação minha, já pode ficar totalmente ereto, já pode adotar a posição ereta e inclusive dormir numa linha totalmente plana, ou seja, já não precisa mais de uma cabeceira elevada e nem das pernas elevadas, aí sim a placa exerce a sua função. Esse momento pode ser então utilizada a placa. Então vejam bem, a placa ela é muito benéfica em cirurgias como lipoaspiração, mas pode nos ser prejudicial exatamente nessa questão de quando nós temos que criar uma aderência da pele na profundidade da musculatura, exatamente pós uma abdominoplastia. Até aqui, eu acredito que eu tenha entregado bastante conteúdo relevante para vocês. Então, se vocês estão realmente valorizando esse conteúdo, eu quero de vocês uma única coisa, um like, ou que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um comentário, ativem as notificações. Com isso, esse vídeo vai se propagar para mais pessoas que têm interesse nesse tipo de cirurgia e que precisam receber informações de qualidade. Espero vocês no nosso próximo vídeo.